Olá, prezados alunos, amigos e seguidores do Facebook do curso FMB. Mais uma dica aqui para o exame da OAB. Vamos falar aqui sobre os regimes penitenciários. Isto é, vamos lá. O regime penitenciário é o modo de cumprimento das penas de prisão, isto é, da pena privativa de liberdade. Ok? Então, regime penitenciário significa o sistema de cumprimento da pena de prisão, isto é, da pena privativa de liberdade. Quais são os regimes penitenciários? Regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. São 13, então, os regimes penitenciários. O regime fechado é a penitenciária, ok? O regime semiaberto é a colônia agrícola ou uma colônia industrial ou algo similar. Colônia agrícola, industrial ou similar. E o regime aberto é a casa de albergado ou estabelecimento similar. Ok? Então, o modo de cumprir a pena de prisão, regime fechado, que é a penitenciária, ou o semiaberto, que é a colônia agrícola, industrial ou similar, ou então o regime aberto, que é a casa de albergado ou estabelecimento similar. Muito bem, então algumas regrinhas aqui. A pena de reclusão. Vejam só, quais são as penas privativas de liberdade? As penas privativas de liberdade são reclusão, detenção e prisão simples. Então, são 3 as espécies de pena privativa de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples, ok? Vamos lá. A pena de reclusão, ela é cumprida em qual regime que se cumpre a pena de reclusão? Bom, depende do réu ser reincidente e da quantidade da pena. Então, o critério é a reincidência e a quantidade da pena. Primeiro, se o condenado for reincidente. Se ele for reincidente, o código é muito rigoroso com o reincidente. O código diz, o reincidente tem que cumprir a pena de reclusão no regime fechado, isto é, na penitenciária. Muito rigoroso o código com o reincidente. Impõe o regime fechado na pena de reclusão se o condenado for reincidente. Ok? Qualquer que seja a quantidade da pena, seria o regime fechado para o reincidente se a pena for de reclusão. Mas tem a súmula 269 do STJ, que ameniza um pouquinho essa regra. A súmula 269 do STJ diz que se a pena for até 4 anos, isso é inferior a 4, se a pena for inferior a 4 anos, o juiz poderia dar o semiaberto, mesmo por reincidente, poderia dar o semiaberto. Então essa súmula salva um pouco a pátria aí, ok? Muito bem, então na pena de reclusão, se for reincidente, via de regra, regime fechado, penitenciário. Agora a pena de reclusão, se o condenado não for reincidente, onde que ele cumpre a pena? Se ele não for reincidente, qual é o regime? Se ele não for reincidente, aí é o seguinte, condenação acima de 8 anos, mais de 8 anos, regime fechado, mesmo se for primário. Condenação acima de 8 anos, regime fechado, ok? Mais de 4 anos, condenado a mais de 4 até 8, mais de 4 até 8, regime semiaberto, ok? E condenado até 4 anos, regime aberto, ok? Então, pena de reclusão, então, se for reincidente, via de regra, regime fechado. Não reincidente, aí nós temos 3 situações para o não reincidente. Condenado a mais de 8 anos, regime fechado. Condenado a mais de 4 até 8, regime semiaberto. Condenado até 4, regime aberto.
aberto. Então percebam que a pena de reclusão ela pode ser cumprida no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Ok? Fechado, semiaberto ou aberto. Vai depender de ser ou não reincidente e vai depender da quantidade da pena. Ok? Entenderam? Muito bem. E a pena de detenção? A pena de detenção, olha, anotem aí, ela nunca se inicia no regime fechado. Pena de detenção nunca se inicia no regime fechado. Mesmo sendo reincidente, nunca se inicia no regime fechado. A pena de detenção ela é cumprida em regime semiaberto ou aberto. Semiaberto ou aberto. Ela nunca começa no fechado. Nunca começa, pode até regredir para o fechado, se durante o cumprimento da pena aprontar muito lá, volta, daí pode ir para o fechado. Né? Regressão para o fechado é possível, mas iniciar no fechado, a pena de detenção nunca se inicia no fechado. Quais são as regrinhas para a pena de detenção? Se for reincidente, regime semiaberto, qualquer que seja a quantidade da pena. Reincidente, regime semiaberto. Não reincidente, se for condenado a mais de 4, semiaberto, até 4, aberto. Simples, hein? Então veja, pena de detenção nunca começa no fechado. Pena de detenção, quais são as regras? Se for reincidente, regime semiaberto. Não reincidente, condenado a mais de 4, semiaberto. Condenado até 4, regime aberto. Ok? Muito bem. E a pena de prisão simples? A pena de prisão simples é para as contravenções penais. Essa pena de prisão simples. Para contravenções penais. Essa pena de prisão simples fica numa seção especial do regime semiaberto ou do regime aberto. Ok? Vai ficar numa seção especial do regime semiaberto ou aberto. Portanto, a pena de prisão simples nunca é fechado. Nunca é. Então, pena de detenção e prisão simples nunca começam no fechado. Ok? A lei dos crimes hediondos diz que os crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, a pena se iniciaria no fechado, mas o STF já declarou inconstitucional. Então não é porque é crime hediondo que vai começar no regime fechado, não é porque é tráfico de drogas, tortura que começa no regime fechado. O STF já declarou inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Portanto, um crime hediondo, um tráfico de drogas, uma tortura, um terrorismo, não começam necessariamente no fechado. Quais são as regras? São as mesmas que eu falei. São as mesmas regrinhas que eu falei. Ok? É isso. Muito bem, espero que tenha clareado aí alguma coisa para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos para o exame da OAB aqui do curso FMB. Aqui no curso FMB nós temos vários cursos para o exame de OAB. Temos cursos apostilados, temos um excelente e tradicional curso por DVD, temos um curso com tutor, onde eu sou o tutor e toda semana eu mando para você o plano de estudo para o exame da OAB. Ok? E indico o material que você vai estudar. E temos também aqui um curso pela internet, gravado agora em 2017. Um curso pela internet com quase 270 aulas. É isso mesmo que vocês ouviram. Quase 270 aulas. É o curso mais completo do mercado. É um curso extremamente completo. Se o candidato souber 50% do que é dado nesse curso, ele passa na OAB com folga. Com folga. Porque o curso é espetacular. É um curso completo em todas as matérias. E bem focado para o exame da OAB. É um curso assim, mas direcionado para o exame da OAB. Professores que entendem de exame de OAB. E aqui no curso FMB não tem brincadeira. Aqui não tem brincadeira. Aqui é a aula mesmo. A aula é o tempo todo, o professor ministrando aula, de forma pausada, tranquila, o aluno anotando. E ele vai passar no exame da OAB estudando pelo caderno dele. Ele só lê o caderno mais a legislação correspondente. Mais nada. Caderno e legislação. Ele passa no exame da OAB com 2, 3 meses de estudo.
Com 2, 3 meses de estudo, você muda a sua vida. Você que até hoje ainda não passou no exame e que vem dando cabeçada, sendo reprovado seguidamente, é hora de você parar para pensar, mas por que eu não passei ainda? Por que eu não passei ainda? Você quer saber por quê? Pelo seguinte: você deve estar estudando ou no material errado ou pela metodologia errada. Ou é o material errado ou a metodologia errada. Para você passar no exame, você tem que estudar no material certo e no método certo. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.